Olá pessoal, estamos aqui, a Cláudia e eu, Marcelo, para fazer alguns comentários aí, uma apresentação breve do nosso book Verão 2024. Então, aqui temos os temas Bond, Renewal, Eternal e Cloudless. O texto de inspiração está aí para todo mundo ler, se inspirar e interpretar. Então, vamos passar para a apresentação dos artigos e os comentários. Dando início com o tema Bond, temos o primeiro artigo, que é o Cord. É um recurtimento Frontier tradicional da casa, com uma passada de MPU no carnal, parafina PD MPU na flor, meio a meio, repousa, bate, passa mais uma demão de parafina. Então é feito esse efeito de corte aqui, foi feito num zigue-zague com as lâminas, né? É molhado e batido para dar o relevo, dar toda essa textura, e posteriormente tingido, dá-se um pré-fundo, polimento e depois adesão e top, autopress, bate mais um pouquinho e dá um vácuo final. Um pouco trabalhoso, mas ficou muito bonito, com uma mão muito boa, bem redondo. Está tendo bastante elogios esse artigo. Seguindo com o artigo Rapport, é uma napa macia, fina, batida, chamada Sena. Dá um grão super fino, um recurtimento bem bacana para trabalhar. O acabamento foi trabalhado com a inspiração nos artigos de estofamento da nossa parceria com a Lambert. Então, apesar de parecer um couro quase anilina, quase flor integral, na verdade é um bem lixado, pode ser estucado e lixado. Tem um pré-fundo inicialmente, depois cobertura, seguida de efeito no rolo, né? Duas passadas em mancha de rolo. Tem um produto específico para isso, para substituir solvente, é a base d'água. Bate e é fixado com um top que imita laca solvente, também bem descarregado, bem leve. O artigo Impression é um artigo parafinado à base d'água sobre um crust semicromo. Esse semicromo, que foi chamado Garda, por ser uma receita nova, ele ficou muito bom para no book, vou dizer, porque ao ser lixado, sem ter segunda fase, nada, nós passamos óleo no carnal e batemos esse couro, ele estava com uma felpa brilhosa, intensa, incrível, inclusive sem formar grão. Ficou muito bonito, como uma receita de nubuck batido, tá? Só para registro. Aí depois de ter batido ele, após dar o óleo no carnal, foi dada a cera base d'água, que é um mix de cera que está dando bastante efeito, bem escuro. Podem verificar na receita. E aí segue fundindo a cera, dando adesão, um efeitinho, top opaco e um rolo fosco final. Então ficou bem interessante, se assemelha bastante e bem uniforme como uma parafina solvente. Iniciando então o tema Renewal, o primeiro artigo é o Cycle. É o primeiro Napa Bio do book e é a primeira experiência que nós tivemos também trabalhando com o nosso processo de curtimento do pirítio, tá? Então, o acabamento aqui, o foco foi fazer uma napa de performance, como uma receita de napa esportiva, daquelas que pode ser feita uma gravação final pólvora, e aqui nós gravamos intermediário com uma estampinha Fênix. Percebemos que cortou um pouquinho essa estampa, tá? Tanto acredito pelo acabamento ser um pouco macio, quanto pela estrutura do BioLeather, que ele parece não se moldar muito com a estampa, ele é mais rígido assim, então o acabamento acaba sofrendo um pouquinho mais na estampa, mas deu um bom resultado e está aí a primeira experiência aí com o BioLeather pirítio. O artigo Evolution é o segundo com Napa Bio, o processo do pirítio. A ideia era fazer uma cobertura simples com STF, seguindo uma impressão 3D, aí um geométrico, com uma estampa Federica, ponta lúcida e ter esse efeito de repolimento nos topos. O que aconteceu é que, a exemplo do verde, não estampou bem, cortou o acabamento. Isso é uma questão que a gente está atribuindo à interação desse curtido pirítio, que ele fica bem firme quando estampa, certo?
Aí nós mudamos o caminho do artigo, fizemos um tamponado de cera branca para ela ficar nos vincos assim e dar esse efeito de envelhecido, correto? Vocês podem ver isso na nossa receita e em função desse cortadinho, nós mudamos a receita também colocando CKL na cobertura. A sugestão é que com uma outra base, um artigo ao cromo, não aconteceria esse corte e de qualquer forma o efeito branco nos vincos, cortando ou não o acabamento, é possível com essa tamponada de cera branca. Qualquer coisa a gente está aí para esclarecer. O artigo Mutation é um verniz à base d'água. Aqui o trabalho do recurtimento, que foi chamado Rialto, é a última versão para verniz, tentando deixar o couro mais aberto possível ao passar no túnel, né, com a sequência de tinta e verniz não ficar tão encanoado, certo? O resultado foi bom, tem um avanço nesse sentido, e o acabamento foi feito com compacto VM, que é de verniz macio, e o Japur VF30. Isso a gente pode fazer de acordo com a linha de produto. No tema Eternal, o primeiro artigo é o Lasting, é um nubuck acabado, sobre um recurtimento de napa macia, batida, também faz um grãozinho bem fino. Mas assim, o pulo do gato aqui é que se pode utilizar qualquer classe, pode ser estucado e lixado. O acabamento é um compacto resinado que dentro contém microesferas expansivas. Quando esse acabamento tem contato com temperatura, um rolo a 130 graus, essas esferas se expandem e promovem um efeito de nubuck. A diferença para o que se via antigamente, já nesse sentido, é que funciona. Isso aqui é de produção também incorporado dos sistemas de acabamento de estofamento. Então é importante só prestar atenção na receita, que se for bater tem que bater antes de expandir para não riscar a felpa ao bater. E o toque fica meio emborrachado depois de expandir, mas com o top reticulado ali com silicone fica bem suave. E é esse o ponto onde se faz a correção de cor também. O artigo Enduring é o primeiro em puro vegetal, é o nosso recurtimento Light Veg. Ele fica bem macio, bem limpo com as cores também. Aqui foi feito um café. Para começar, é um flor integral, leva uma demão de óleo na flor, repousa, tem tingimento tamponado bem intenso, estilo William, e aí é gravada uma estampa de corte, batido por 1 hora, se precisar faz uma correção de cor, dá adesão, efeitinho e top, dando uma rotopress a 110 graus, bate uns minutinhos para movimentar, aí super elegante, fica bom de toque, macio também, puro vegetal. Artigo Aging, mais um puro vegetal, nosso Light Veg. Aqui tem uma flor integral também, uma passada de parafina na flor, repouso, rolo liso, dá um tingimento tamponando, não necessariamente, se quiser fazer a pistola também pode ser. Dá-se uma adesão, um efeito intermediário caseínico, top final, rolo liso, e aí que é dado o corte, né? Feito esse efeito de corte aí, parecem escamas, né? E é batido uns minutinhos para levantar justamente a escaminha e ficar com esta aparência final. Fechando o book, o tema Cloudless, tem o primeiro artigo Pacific, que é esse floral aqui, sobre a napa bio. Então é o nosso curtimento pirítio, foi o crust lixado, feita a impressão diretamente sobre o crust lixado, em cima da impressão fundo catiônico, chapa lisa, e aí a camada de LT CKL, que é para fazer esses pontinhos brilhosos. Isso acontece porque a gente alisa o LT CKL, remolha bem o carnal a spray e bate com 55% de umidade e 40 graus centígrados. Bate uma noite toda, 12 horas, até que ele se desgaste e preserve somente nos topos esse brilho. O artigo Neat é um floater, flor integral, acabado com pré-fundo, depois de feita a cobertura com NF, AN, é dado um efeitinho
com MA10 e um toque de repolimento. Então, um artigo tradicional, bom para artefato, bom para estofamento. Pode-se variar os produtos, aí, utilizar outro pré-fundo, outra composição de cobertura, mas assim manter o princípio e o fluxo do acabamento que está na fórmula. O artigo Tide é mais um puro vegetal, também nosso Light Veg. O acabamento dele é basicamente flor integral, anilina, com uma passada de óleo e um efeito ceroso com TGS, C, para dar toque, dar um efeitinho de queima também se escovado. No final tem a 2510, que é a nossa cera mais branca, reativa, que ela deu, depois de bater, um aproveitamento melhor de classe. Era uma pele bem complicada de classe, mas essa cera branca ela ajuda a dar esse efeito, dá uma quebrada e mistura um pouco os defeitos, ficou melhor como visual e seleção. Então, pessoal, fechando o book, como sempre, a nossa cor tema, que foi esse verde vivo, e a nossa cartela de cores com os temas aí para inspirar os clientes e nós nos nossos desenvolvimentos. Qualquer coisa, estamos à disposição. Um abraço e bom trabalho.